Bom dia, professora Amanda. Eu me chamo Paulo Sérgio, aluno da disciplina do Laboratório de Álgebra Linear. Aqui é uma atividade postada do SIGA, né, relacionada a essa disciplina, quinta lista de exercícios, e a questão em que eu faço aqui a minha solução diz o seguinte: se A é uma matriz inversível 2 por 2 que satisfaz a igualdade A elevado ao quadrado igual a 2 vezes A, então a determinante de A será. Nós vemos aqui as alternativas de A a E, no caso aqui de 0 a 4. E antes mesmo de entrar na solução, é óbvio que quando eu falo de matriz inversível e matriz determinante, eu tenho que lembrar da coisa mais básica, né, que é a sua definição. A definição de uma matriz inversível diz o seguinte: uma matriz A de ordem n é inversível se somente se, né, existir uma matriz B que satisfaz a igualdade, que a gente sabe que é AB, né, igual a BA, que vai ser igual, no caso, a uma matriz de identidade de ordem n. Essa matriz tem que ser única, né? Essa matriz B, que a gente diz, ela tem que ser única. E ela vai se chamar, no caso, a matriz inversa de A. Já, né, uma definição assim mais clara sobre o determinante de uma matriz, diz o seguinte: é nada mais, nada menos que um número real que é associado a uma matriz. Portanto, aqui nessa questão também não vai ser diferente. A gente vai ter que, se a gente quer encontrar o determinante de A, né, aqui nós vemos que as alternativas dão um único número real, é isso mesmo que nós vamos ter que encontrar nessa questão. Eu escrevi essa parte. Olha, nessa questão vamos precisar de algumas propriedades, tanto relacionadas a determinantes como matrizes. Aí são elas. É claro que no assunto essas propriedades não estão, né, formadas desse jeito, como A1, A2 e A3 que eu coloquei. Mas aqui nessa questão especificamente, nós vamos precisar das três e somente elas mesmo para determinar a solução da questão. A A1 diz o seguinte: determinante de uma matriz operada com a outra, no caso a matriz A operada com a B, é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Com essa matriz A, tanto a matriz A, no caso, como a matriz B, né, são matrizes quadradas de ordem n com entradas, né, nos reais. A2, dada a matriz A, existe A menos 1, ou seja, existe a inversa de A, se somente se o determinante de A for diferente de zero. Aí, a nossa propriedade aqui, A3, diz o seguinte: caso uma matriz A for multiplicada por um número real K, o seu determinante passa a ser multiplicado por K elevado a n. Só no caso que eu falei que passa a ser multiplicado por Kn. Só fazendo aqui a observação que eu escrevi na hora de escrever a propriedade. Então, nós vamos ter aqui, olha, determinante, né, de A multiplicado por um número real é igual ao quê? Esse número real elevado a n vezes o determinante de A. Agora, então, né, o que nós vamos fazer agora? Apenas digamos assim, a aplicação, né, dessas propriedades que listamos. O que a gente faz? Primeiro vemos que a questão nos dá a igualdade. A ao quadrado igual a 2 vezes A.
que nós vamos fazer por primeiro? Escrevi aqui, multiplicamos ambos os lados, ou seja, os dois lados, pelo determinante. O que a gente faz? O que a gente tem agora na igualdade? Determinante de a ao quadrado é igual ao determinante de 2 vezes a. Isso implica, ou seja, isso é mesmo que determinante de a vezes a é igual ao determinante de 2 vezes a. Pela nossa primeira propriedade que nós listamos ali, temos que determinante de a vezes determinante de a é igual a 2 vezes não, é igual ao determinante de 2 vezes a. O que acontece quando nós aplicamos aquela propriedade que diz que o determinante de AB, né, como ali listado como exemplo, né, ou seja, o determinante de duas matrizes é igual ao que é o determinante de uma matriz vezes o determinante da outra, né, que satisfazendo essa igualdade aqui que temos da operação anterior. Agora por A3. Né? O que a propriedade 3 nos diz? Nós temos ali uma matriz que é multiplicada por um número real. O que vai acontecer com essa matriz? Ela vai, no caso, o número real vai para fora da matriz, como vemos aqui, e ele vai ser elevado por 2, porque aqui na matriz, né, no determinante de 2A, a matriz A estava sendo multiplicado por 2. Então, agora, meio que simplificando a explicação, o 2 vem para fora e é elevado ao quadrado, ou seja, elevado a 2. E nós vamos ter a seguinte igualdade aqui. Determinante de A vezes determinante de A é igual a 2 elevado ao quadrado vezes o determinante de A, aplicando a propriedade 3. Então, aqui, o que eu quero fazer nessa operação? Ou seja, na verdade, o que eu fiz? Né? Como a nossa matriz A é uma matriz inversível, nós podemos aqui, no caso, no final, pegar aquela igualdade que obtivemos aplicando a terceira propriedade, e o que nós vamos fazer agora? Dividir ambos os lados a partir da propriedade A2, que foi aqui a segunda propriedade que eu listei no começo da questão. A partir dela nós podemos dividir essa primeira igualdade, determinante de A vezes determinante de A, que é igual a 2 elevado ao quadrado vezes o determinante de A. Nós dividimos ambos os lados, né, pelo determinante de A, aqui, ó, como eu escrevi, só aproximando mais, ficar mais visível. E nessa operação, a coisa mais básica que fazemos é simplificar determinante de A pelo determinante de A, aqui, ó. Aqui, mesma coisa, determinante de A pelo determinante de A, simplificamos, e o resultado que vamos obter é o seguinte: determinante de A será igual a 4. Por quê? Quando simplificamos, o que vai restar é o seguinte: um determinante de A e o 2 elevado a 4. O 2 elevado a 4 sabemos que é 4. Conclusão. Então, a conclusão que nós obtemos é o seguinte: o determinante que encontramos só fazendo essa observação, para essa questão é igual a 4. E a alternativa dessa questão, no caso, é a letra E. Vamos fazer um X aqui finalizando. Muito obrigado, professora, pela atenção.